Porque tem um colega chamado Laerte. É o Laerte. Besta. Tanto que você falou pra mim ontem, Laerte. Olá pessoal, excelente noite. Estávamos sem áudio, né? Vamos começar novamente. Bom, para quem não me conhece, me chamo Carlos João e esse é mais um podcast Resenha do CJ, que tem oferecimento da Clínica RM, Academia Concept Fit, SOS Parabrisas e Auto Center Rota BR-020. E hoje, na nossa bancada, nós temos aqui a nossa amiga Michele, que veio abrilhantar o nosso programa. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos aqui participar, né? O nosso convidado especial também. E deu certo e vamos para mais uma noite de muita consideração aqui, né? Pelo assunto e vamos aí. E também nosso amigo Teté. Seja bem-vindo, Teté, mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aí para mais uma resenha. A resenha hoje promete, Carlão. Tamo junto mais uma vez. Bom, hoje a nossa resenha é com o delegado Laércio. Ele que é ex-vereador pelo município de Água Fria. Também é delegado titular da 35ª DP de Sobradinho 2. Professor e palestrante. Bom, delegado, um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Eu quero cumprimentar todos os seguidores do Carlos João, né? Dizer que para nós é uma honra compartilhar aí esses momentos, bater um papo descontraído sobre os temas que são afetos ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano, e dizer que estou muito honrado de estar aqui na presença dessa bancada tão ilustre. Perfeito, delegado. Nós que agradecemos a sua presença. O senhor que é um homem muito ocupado, a gente entende tudo isso aí. Bom, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo trabalho em excelência que o senhor vem prestando para a nossa cidade de Sobradinho 2 e região, né? E aí eu lhe faço a primeira pergunta. Na verdade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história de vida, como você chegou aqui em Brasília, de onde o senhor veio, a sua formação, para a gente já se ambientando e conhecendo um pouco mais o senhor. Ok. Para falar um pouco sobre a minha história de vida, eu tenho que fazer uma pequena ressalva à sua abordagem, que na realidade eu sou vereador. Perfeito. Estou no exercício do mandato. Ah, é? É, exato. Então, eu estou, na verdade, no meu segundo mandato como vereador aqui em uma cidade do entorno próximo, né? E eu me desdobro entre essas duas atuações, tanto como delegado de polícia há 23 anos aqui no Distrito Federal, como nesse mandato parlamentar. São duas carreiras espinhosas, você fazer política e fazer polícia. Nenhuma das duas é simples no Brasil em que a gente vive. Falando um pouco sobre o que você me abordou, eu sou um nordestino, cabeça chata, né, que migrei para o norte do Brasil. Aliás, duas regiões que têm semelhanças incríveis, né, do ponto geográfico e etc., condição socioeconômica. Migrei para o norte como uma oportunidade de trabalho e de estudo, porque todo mundo sabe que a vida no Nordeste nunca foi simples. Imagine os senhores quando lá nasci, há exatos 50 anos atrás. Então você vai hoje ao Nordeste passar férias, vê aquela coisa maravilhosa, praias lindas e tal. Mas nem sempre a vida foi fácil no Nordeste. E eu, como vim de uma família muito humilde, não tinha outra saída que não meter a cara nos livros, né? Tive que migrar, como acabei de falar, para o norte do Brasil, onde encontrei a oportunidade de me formar no curso de Direito em uma universidade federal. Tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque você sair das condições socioeconômicas em que eu me encontrava e entrar numa universidade federal de um porte considerável, a Universidade Federal do Pará, para cursar um curso que sempre foi tido como um curso de elite, curso de Direito, para mim é um privilégio enorme. Mas eu me agarrei nessa oportunidade que a vida me deu. Logo, já nos primeiros anos da faculdade, tomei a decisão de que queria ser um delegado de polícia. Na minha turma de faculdade, a modinha era ser juiz, ser promotor. Eu, de fato, até comecei, enveredei pelo caminho da magistratura. Cheguei a ser aprovado em 2 concursos para a magistratura, mas eu tinha na minha convicção muito firme, muito determinada, que eu queria ser um delegado de polícia, para prestar um serviço de cunho mais social, estar mais próximo das pessoas, desempenhando o meu trabalho que eu adoro, que eu não trocaria por nenhum outro, que é o trabalho de segurança pública, onde a gente tem a oportunidade de estar próximo das pessoas, muitas vezes em momentos muito difíceis, muito sensíveis, no momento em que a pessoa acabou de ser vítima de crime. Então eu tomei essa decisão muito por conta das minhas origens, das minhas raízes.
Como acabei de falar, quando entrei na faculdade de Direito, tive sim oportunidade de seguir qualquer outra carreira jurídica. No Ministério Público, Procuradoria, enfim. Às vezes teria até uma vida muito mais cômoda, né? Muito mais confortável. Mas fiz a opção clara de ser um delegado de polícia, da qual eu tenho muito orgulho. Há 23 anos estou nessa carreira. Maravilha, delegado. Teté, tem alguma? Bom, seja bem-vindo, delegado. A gente vê que o senhor é bem atuante nas redes sociais, né? A gente vê o senhor atuante nas redes sociais. A minha pergunta é: o senhor acha que essa atuação nas redes sociais, ela aproxima mais a polícia da comunidade, da população? Ela serve para que a comunidade aproxime mais da polícia? Sem dúvida. Inclusive é Teté mesmo, né? Kleber Teté. Gostei da sua pergunta porque você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre essa atuação nossa em redes sociais. Eu sou relativamente novo nesse universo virtual de redes sociais. Até um tempo atrás eu tinha uma verdadeira antipatia por esse universo, porque as pessoas se sentem muito à vontade, às vezes, para fazerem críticas ácidas. Todo mundo sabe o que quer dizer rede social nesse aspecto do mundo prático, né? Às vezes ofendem, enfim, fazem críticas imerecidas e etc. Mas, nos últimos anos, foi um caminho que nós encontramos exatamente de aproximar o trabalho que a gente faz na área de segurança pública da comunidade. Nós percebemos que o mundo hoje está voltado para as redes sociais, né? Tanto é que as mídias conservadoras, TV, jornal, há muito já perceberam isso, que é preciso estar presente nas redes sociais, muitas vezes até como um caminho para repercutir o trabalho jornalístico que se faz através dos canais conservadores. Então nós enveredamos por esse caminho por percebermos que seria uma maneira de aproximar um segmento de segurança pública, que é o nosso, o trabalho de polícia da comunidade. E isso tem feito assim, tem dado resultados surpreendentes. Os senhores não têm ideia do número de prisões que nós realizamos, de investigações exitosas que nós desempenhamos, graças a essa interação entre a comunidade e a polícia via rede social. É fato, e eu trago até como um tema polêmico para essa live, que há sim um conservadorismo, há um preconceito, há também até uma certa perseguição. Quem é que não acompanha o que está passando o delegado, famoso delegado da Cunha? Eu estou longe de chegar, nem penso, nem me aproximar do patamar que o delegado da Cunha, para quem eu mando um abraço. É um colega delegado que honra o nome delegado de polícia, que revolucionou o conceito da Polícia Civil no estado de São Paulo através desse trabalho nas mídias sociais. Foi perseguido de uma forma até injusta, né, Está sendo perseguido, severamente perseguido por gente covarde. Quem está o perseguindo não é gente do bem, porque eu nunca vi falar que o delegado, já fazendo uma defesa aqui, que o delegado da Cunha fosse um bandido, fosse um corrupto, fosse um preguiçoso, fosse isso e aquilo. E eu assisti, não foi ninguém que me falou, uma entrevista do governador de São Paulo, de quem não sou nem afeto nem desafeto. Ele tem lá a vida dele, tem qualidades, não tem só defeitos, mas achei extremamente desumano o tipo de crítica que ele fez ao delegado da Cunha, chamando claramente de preguiçoso. E ele pode ser tudo, menos preguiçoso. Então achei desonesto do governador de São Paulo o comentário infeliz que ele fez. Tá? Eu só estou trazendo esse tema, Carlos, com sua autorização, de forma alguma, porque nós estamos falando sobre rede social, participação da comunidade e aproximação da polícia com a comunidade. E as redes sociais são um meio muito prático, muito objetivo de você fazer essa aproximação. De maneira que aqueles que são conservadores e acham que isso não é um bom caminho, têm o direito de pensar como pensam, mas não têm o direito de perseguir, de prejudicar, de atrapalhar a vida do colega profissional de segurança pública que busca uma aproximação entre coletividade e segurança pública usando as redes sociais para essa finalidade. Nós fazemos esse trabalho, não prejudicamos ninguém, não denegrimos ninguém, não fazemos nada que seja contrário à ética, à moral, aos princípios da polícia, aos princípios da segurança pública. Pelo contrário, nós apenas usamos as redes sociais como uma maneira de trazer aquela pessoa que muitas vezes nem gostava da segurança pública,
porque via como uma coisa muito distante, muito inalcançável, e através das redes sociais a gente proporciona a que essas pessoas cheguem perto da gente, conheçam a nossa luta, colaborem com a segurança pública. É só para isso que nós usamos rede social, para nada mais do que isso. Carlos João, só Perfeito. emendando um pouco na pergunta, assim, o senhor recebe muita denúncia pelas redes sociais, por quê? Por que eu estou perguntando isso? Eu acho que a pessoa, para denunciar, ela tem muito medo do sigilo, Sim. de ser exposta. Ter a sua identidade revelada, Como né? é esse sigilo? Se a pessoa Sim. quiser denunciar, fazer uma denúncia, tem um Claro. canal para fazer essa denúncia? Sim. E como é o sigilo, né? Certo. Olha, no caso da nossa 35ª Delegacia de Polícia, que fica em Sobradinho 2, né? Nós fazemos um trabalho intenso de divulgação de um número de WhatsApp. Eu até chutaria dizer que metade da população de Sobradinho 2 e da Fercal possui esse número de fácil acesso. E através desse número de WhatsApp, além de todas as outras redes sociais, né? ferramentas, Instagram, Facebook e tal, as pessoas falam rapidamente conosco. E elas se sentem, de certa forma, confiantes para fazer suas denúncias, porque sabem com quem estão falando. Tá? Quando a pessoa manda uma denúncia através do WhatsApp, ela sabe, eu estou falando com o delegado Laércio, essa informação está sendo passada direto para ele, não tem intermediário. E nós retribuímos essa confiança, garantindo a essas pessoas completa privacidade, completo sigilo. Como acabei de falar, nós já realizamos centenas e centenas de prisões através desse canal de denúncia e nunca houve, nem por hipótese, alguém dizer, eu ajudei a polícia com uma denúncia e a polícia me expôs, ou quebrou esse anonimato, ou violou esse sigilo da comunicação. Já houve caso, até assim, bem grave no nosso trabalho, de nós vermos um criminoso absolvido na justiça do crime que cometeu, pelo simples fato de nós entendermos que não era o caso de apresentarmos à justiça a testemunha que nós tínhamos do crime. Tá? Só para explicar melhor, o que é um inquérito policial? É uma peça de investigação. Quando você manda para a justiça, você tem que convencer o judiciário das provas que você tem para provar o crime que você investigou. Tá? E nisso eles pediram a identidade da testemunha. Claro, mas se você está dizendo que tem uma testemunha-chave que demonstra o delito, agora apresente a testemunha. Nós preferimos ver o criminoso absolvido do que expor aquela pessoa que confiou em nós. Então, Entendi. Esse é o trabalho que a gente faz para preservar absolutamente a fonte e a pessoa que confiou na equipe da 35ª DP e levou a sua informação de forma anônima. A não ser quando em situações incomuns, a pessoa diz, não, estou aqui, não me preocupo, não tenho receio, eu quero ser testemunha desse episódio. Aí é diferente. Compreendi. Mas quando a pessoa solicita sigilo, é uma questão ética e de respeito, a gente preservá-la até o último momento. Compreendi. Perfeito. Delegado Laércio, em outubro de 2020, o senhor teve a sua primeira passagem na delegacia, Sim. estava fazendo um trabalho excelente, tinha um apoio maciço da população, assim como está tendo agora novamente. E a gente gostaria de saber o motivo que te afastou na sua primeira passagem como delegado de Sobradinho 2. Olha, ele agora começou a me cutucar, né? Ele agora tá vendo que esse rapaz é danado. Esse é um assunto meio tenso. Na verdade, como acabei de falar, eu sou vereador, né? E foi uma opção minha para ampliar o alcance do trabalho social que a gente faz, não é? Para dar mais visibilidade ao nosso trabalho, para estar mais próximo da comunidade, etc, etc. E me foi aí sugerido que eu deixasse essa minha segunda atividade. Eu entendi que não era o caso, porque eu consegui conciliar muito bem durante 4 anos o meu trabalho como vereador e a minha atividade como delegado. Como já falei exaustivamente, isso nunca prejudicou ninguém, nunca atrapalhou ninguém. Eu consegui desempenhar os dois trabalhos tranquilamente, Sim, tanto claro. que existe uma aprovação maciça da população. Né? Graças a Deus, né? Aí tem também. Pode continuar. Certo. E aí nós optamos por insistir em lançar o nosso nome à avaliação da nossa população para uma reeleição. E houve sim aí um certo desconforto, onde alguém entendeu que eu não deveria me manter nas duas atividades. Ocorre que a Constituição Federal, esse é o único cargo eletivo que a Constituição Federal permite textualmente.
Tá lá no texto, não é interpretação, nem viés pode, não pode. Tá lá claramente. Aliás, a Constituição aconselha diretamente os vereadores do Brasil inteiro, que são em número de mais de 50 mil no Brasil todo. Eu não sou o único delegado que acumula a função de delegado e vereador, temos vários, como tem centenas de policiais de outras categorias, né? E a Constituição aconselha que esses políticos mantenham as suas atividades profissionais. Não foi interesse da Constituição fazer com que o indivíduo fosse vereador e só vereador, vivesse de política. Até porque, primeiro, a nossa remuneração como vereador é muito baixa. Segundo, a gente consegue, sim, conciliar sessões no horário da noite, finais de semana, quando é possível, enfim. Há uma possibilidade absoluta de conciliar. E eu acho muito interessante isso, porque esses políticos de carreira que adotam agora eu vou viver como deputado 400 mandatos, geralmente não são bons políticos. Se você for atrás dos políticos que levam a sério, que trabalham de maneira competente, a maioria deles vem de carreiras profissionais. É um médico que virou político, é um comerciante. Eu acho muito bacana quando o empresário vira político, porque ele sabe o que é pagar imposto, ele sabe o que é um assaltante botar uma arma na cabeça dele enquanto ele está no balcão de um comércio. Então, o político ruim geralmente é o político viciado e carreirista, que nunca fez outra coisa na vida que não seja mandato político. Então, em cima dessa minha ideia, eu insisti em me manter vereador e delegado de polícia. Em algum momento isso gerou algum desconforto para alguém, me exoneraram. Foi até bom de certo modo, porque eu pude me dedicar mais ao meu trabalho lá logrando a minha reeleição. Fui reeleito, não é? E logo no momento seguinte voltei a procurar algumas pessoas do universo político, inclusive o próprio governador Ibanez, com quem eu tive uma conversa muito franca. Falei para ele claramente que pretendia sim manter minhas duas atribuições. Se eu tivesse trabalhando com desídia, furando o meu trabalho, me exonerasse, natural. Aliás, eu sou absolutamente, radicalmente contrário ao parasitismo no serviço público. Não é só para o Laércio não, para o delegado Laércio. Qualquer servidor público que não cumprir devotadamente a sua missão, ele deve ser exonerado. Deve ser demitido. E assim eu falei claramente, olha, governador, se o meu trabalho como delegado de polícia estiver deixando a desejar, tiver havendo omissão, preguiça ou qualquer forma de mau uso do meu cargo, me exonere. Não tem qualquer constrangimento. Mas graças a Deus, como você falou, eu tenho a felicidade de a cada dia mostrar que a população gosta do nosso trabalho e que a gente dá resultado. Então, da mesma forma que eu fui exonerado, eu fui novamente nomeado para a mesma delegacia. Sou grato sim ao governador Ibanez. Se tiver alguém do povo dele ouvindo, pode transmitir a minha mensagem. Sou agradecido, nunca fui desleal, nunca fui ingrato. Então ele me reconduziu à 35ª Delegacia de Polícia há 6 meses atrás. E lá eu me sinto muito bem. Uma comunidade que me recebe bem, que me ajuda, que entende essa questão da rede social que foi colocado, né? Me ajuda, manda denúncia, me traz as demandas e eu, até agora, graças a Deus, tenho correspondido a isso daí. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, foi muita conversa para ela vir aqui, eu agradeço demais, Michele Salles. Faça a sua pergunta para o nosso delegado, Michele, é um prazer recebê-la aqui. Depois a gente conversa, viu? Eu gostei até porque, assim, ele colocou Michele Salles numa conversa prévia, nós descobrimos aqui, né, delegado Laércio, que você conhece meu pai, que também foi delegado, né? Sim. Ele está aposentado agora. Eu vivi um pouco desse universo também. Sim. E só que a minha pergunta é com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Certo. Tá? Eu sou uma pessoa que estou à frente aí desse enfrentamento e eu gostaria de saber de você, a sua delegacia, ela está preparada para receber uma mulher que acabou de ser vítima de violência? Sim, na verdade, Michele, eu vou chamar de Michele mesmo. Michele, Intimidade. é isso mesmo. Aliás, Michele, meu pai também, ele acumulava 2 funções, Sim. porque ele começou como agente e ele era músico, ele era baterista, Sim. e ele colocou meu nome por causa da música dos Beatles. Eu tinha que falar isso, muito gente. bem, isso tem que ser, foi muito bom ela lembrar, né? Então veja, Michele, a sociedade, ela vive um processo de construção, tá? O tema da violência doméstica, a violência contra as mulheres, que hoje é tão atual,
é um tema que teve sua ampliação no debate de forma muito recente. Aliás, a Lei Maria da Penha, da qual eu sou fã número 1, tá? Já vou deixando claro, ela completou apenas 15 anos. Né? Então, num processo histórico, isso é pouco tempo. Mas você vê que tem se criado de forma muito rápida até uma série de mecanismos para melhorar essa política de abrigamento em relação às mulheres que são vítimas de violência. Hoje nós temos, só para lembrar aqui, a Casa da Mulher Brasileira, o Ministério Público tem o projeto Portas Abertas, todas as instituições, a Defensoria Pública, a Polícia Militar tem a Ronda Maria da Penha. Foi bom você ter puxado esse assunto, porque muita gente não sabe. Existe. Aliás, quando o nosso querido Tenente Coronel Genilson veio aqui, ele pode falar um pouco sobre a Ronda Maria da Penha. É um trabalho brilhante da Polícia Militar, tá? E a Polícia Civil, ela também tem lutado para melhorar esse atendimento das mulheres nas delegacias. Recentemente foi criado um núcleo que já está presente em 4 ou 5 delegacias, chamado NUAN, que é um núcleo criado para abrigar profissionais de diversas áreas do conhecimento, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, dentro da delegacia, em um espaço reservado para o atendimento e o acolhimento a mulheres vítimas de violência. E todas as delegacias de polícia do Distrito Federal, que são 31 DPs, elas têm uma sala específica e uma seção chamada Seção Especial de Atendimento à Mulher. Então lá geralmente trabalham na sua maioria mulheres policiais, né? São treinadas inclusive para fazer entrevista técnica, para saber como abordar esses temas da violência. Elas recebem uma série de orientações específicas a respeito dessas demandas, né? E é o esforço da Polícia Civil do Distrito Federal em atender bem essas mulheres vítimas de violência e fazer com que elas se sintam tranquilas, relaxadas, libertas, né? Para manifestarem as suas necessidades e falar de seus problemas sem constrangimento. Então essa é uma luta, mas eu falei que a nossa sociedade está em construção. Então a gente espera melhorar muito ainda isso aí. A gente espera ter dentro da estrutura da Polícia Civil, mais serviços de melhor qualidade, com mais servidores disponíveis para essa luta. Tá? A Polícia Civil tem sim feito esse esforço para atingir excelência na investigação dos crimes contra as mulheres. Bom, delegado, esse período agora que passou, a questão de 3 meses, a gente viu que teve alguns feminicídios, assim, foi um atrás do outro. Até pegando o gancho da Michelle, assim, aconteceu, acho que foi 4 ou 5 feminicídios assim seguidos. Como é que tá essa situação em Sobradinho 2? Você acha que Brasília toda tá dessa forma? Tá dessa forma Brasília toda? Ou somente Sobradinho 2? Porque foi 5, assim, uns atrás do outro. A região norte, né, tem uma incidência maior, que essa parte mesmo, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, e até a doutora Jane Kleber também, ela é uma delegada que está bastante à frente dessa questão do enfrentamento né, essa violência. Então a gente percebe que existe um número maior para cá. Verdade. Veja, o feminicídio é uma realidade. Ele é até um crime que guarda algumas peculiaridades, porque é um crime que não escolhe classe social. Se você observar esses casos que ocorreram no Distrito Federal, teve gente humilde, trabalhadora do lar, e teve gente da mais alta elite da sociedade do Distrito Federal. Então é um crime que não tem classe social, ele não respeita essa questão de se é casado, se é companheiro, se é namorado, ocorre em todos os níveis de relacionamento, tá? E precisa ser enfrentado com toda rigidez do mundo. Um dos problemas sérios que faz com que o indivíduo se arvore a cometer feminicídio a lei é muito branda, tá? Ah, mas é um crime hediondo e não sei o que, parará. E daí? O indivíduo sabe, antes de cometer o crime, que ele não vai passar os 20 anos pelos quais ele foi condenado na cadeia, tá? Esse final de semana passado, sem ser esse outro, a Justiça do Distrito Federal colocou 2.200 criminosos na rua. Saidão, né? Saidão. Aliás, um saidão fantasma, porque não era dia dos pais, não era data comemorativa nenhuma. Qual a sua opinião sobre esse saidão, doutor? Absurdo total. Isso é um incremento à criminalidade.
Isso é um empoderamento à bandidagem, isso é uma desmoralização da própria justiça, da polícia e de toda a estrutura voltada à repressão à prática de crimes. Então o indivíduo comete um feminicídio, só para não me alongar muito, porque ele sabe que a lei brasileira possui uma série de benesses, onde ele vai passar aí 5, 6, 8 anos respondendo a um processo, na maioria das vezes em liberdade, e que ao final, se condenado ele for, temos que ser realistas e dizer que a maioria é condenado, porque principalmente no DF a polícia investiga e prende. Outro dia, numa palestra sobre isso, eu desafiei os ouvintes, falei, me mostra um caso de feminicídio que a polícia não esclareceu. Claro, maravilha. Todos, 100%, e prende rápido. Agora, só que a polícia faz a parte dela, a justiça até não tem sido tão má, eu sou muito ácido nas minhas críticas, a justiça, no que tange a Maria da Penha, no que tange a feminicídio, a justiça do DF ela é até eficiente. Perfeito. Inclusive um dado, Sobradinho, eu vou falar aqui em alto e bom tom, Sobradinho tem uma das melhores justiças que eu já trabalhei em 23 anos, tá? O juiz lá, doutor Josmar, doutora Iracema Canabrava, são juízes, não são brincalhões como infelizmente existem. Eles aplicam a justiça e o direito de forma, no rigor, muito responsável. Prende a malandragem. Só que aí vem a famigerada lei, cheia de brechas. Cheia de brechas, como essa história de saidão, essa brincadeira chamada saidão, né? Que bota o cara na rua, se o cara resolver não voltar, não volta e pronto. E tantas serias, a gente precisava da noite inteira para falar de tanto instituto que tem, que voltado exclusivamente a favorecer a criminalidade. Então, é por isso que os indivíduos cometem ainda feminicídio com tanta frequência como acontece. Eles sabem que vão ser presos, mas sabe que vai ter vai ter uma série de vantagens e benefícios na lei, vão ficar muito pouco tempo preso realmente. Bom, doutor Laércio, olhando para a câmera, vai aparecer ali na tela para a gente, se você quiser nos fornecer o telefone do WhatsApp para quem quiser fazer a sua denúncia. Opa, perfeito. Né? Vai aparecer na tela, doutor, pode passar. Maravilha. A nossa 35ª Delegacia de Polícia tem um dos canais de comunicação com a sociedade, o WhatsApp, 98234 3668. 98234 3668. Além do 197 da Polícia Civil, né? E todos os demais canais aí de acesso. Então esse número, para quem quiser fazer sua denúncia, vai ter sigilo total, né? É isso, doutor? Sim, claro, sem dúvida. Teté? Tinha até... Eu ia perguntar sobre o indulto, os indultos aí mesmo, mas Sim. Ele já respondeu antes aí. Bom, doutor, a Delegacia de Sobradinho 2 teve uma época que ela fechou, ela trabalhava igual expediente bancário ou expediente de funcionário público. O senhor que mudou, porque agora a gente vê que ela está trabalhando 24 horas, né? Sim, é verdade. O senhor que mudou esse... Veja, Teté, como aqui é um espaço democrático para se falar o que se pensa, e eu falo com honestidade, nós tivemos um péssimo governo anterior ao atual, que foi o governo do ex-governador Rodrigo Hollenberg, o qual eu espero que Deus ajude que ele jamais volte a ocupar um cargo, pelo menos no Poder Executivo. E não sei, por razões pessoais, eu não sei o que passou na cabeça desse rapaz, mas ele foi um governador que deixou muito em terceiro, quarto plano a segurança pública. Foi achatando o efetivo da Polícia Civil, achatando aos níveis em que nós estamos hoje, não é? E por conta disso, a Polícia Civil não conseguia atender a demanda em todas as delegacias do DF com funcionamento de 24 horas. Né? Foi isso que ocorreu sem delongas e sem rapapé. Quando o atual governador Ibanez assumiu, através de uma demanda não só minha, Laércio, mas de todos os delegados que têm responsabilidade pelo trabalho que fazem, foi solicitado a ele que adotasse um programa chamado Serviço Voluntário Gratificado, onde o policial, no dia da folga, no horário da folga, ele presta um serviço a um custo até muito baixo para o governo, e foi a implantação desse Serviço Voluntário Gratificado, juntamente com uma boa vontade enorme do governador para com a Polícia Civil, que fez com que possibilitasse essas delegacias que absurdamente estavam fechadas, que reabrissem às 24 horas. E nós tivemos a felicidade, eu digo felicidade porque junta sorte com boa vontade, com empenho, né? Não existe sorte sozinha se você não trabalhar por ela, né?
e de ser uma das primeiras delegacias do DF a abrir 24 horas. E aí, na sequência, vieram outras. Hoje, todas as delegacias do Distrito Federal estão abertas 24 horas. Eu tive a felicidade, até talvez por esse contato que a gente tem, né, essa proximidade com o governo, de ter a nossa como a segunda ou terceira do DF a ser reaberta. Montamos a nossa equipe, motivamos a nossa equipe, todos eles participaram imediatamente, porque não era obrigatório. O policial decidia se ia participar desse projeto ou não, né, até porque é um serviço voluntário, mas a nossa equipe da 35ª se motivou rapidamente, vamos abrir a delegacia 24 horas e pronto, e graças a Deus deu certo. Hoje a delegacia não tem portas, ela é aberta efetivamente 24 horas. Bom, antes de passar para a Michele, lembrando que o Dr. Laércio vai fazer uma live no dia 28, né? Às 20 horas, com o apresentador Siqueira, né? Siqueira Júnior. Como é que vai ser essa live? Pode falar um pouquinho dela? Claro, na verdade, foi até uma pergunta do Teté, e eu daqui a pouco vou tomar a liberdade de falar um pouco sobre a nossa também convidada, né? Michele, sobre a questão de esporte e tal, mas nós utilizamos as redes sociais, como já foi bem mencionado, com esse viés de aproximar a polícia da sociedade, o máximo possível, o cidadão se sentir protegido. Tá? Eu vou até dar uma viajada na maionese, que eu nunca esqueci que quando eu era criança, meu pai me assustava usando a polícia. Ó, se você fizer isso, eu chamo a polícia. Então nós crescemos numa cultura de ter medo da polícia, né? Via a viatura na rua, pelo amor de Deus, se esconde, lá vem a viatura. E nós estamos na luta para inverter esse jogo, para reverter esse jogo, né? Aproximação com a comunidade, claro. Com a sociedade. E aí veio a ideia de fazer lives. Nós temos feito, a nossa live chama-se Segurança em Ação. Perfeito. Ela já tem aí, eu não lembro bem o tempo, a minha assessoria sabe há quanto tempo, mas já fizemos mais de 50 lives com toda a segurança. E eventualmente convidamos pessoas para participar. Legal. Por que convidar o Siqueira Júnior? Primeiro, pela grande repercussão, a penetração que ele tem na mídia. Dizem que é o programa policial de maior audiência do Brasil. Não estou fazendo merchandising, estou dizendo o que me dizem. Ele é uma pessoa muito carismática. Ele coloca lá de forma muito bem humorada os temas policiais. Então nós vimos nessa popularidade que o Siqueira Júnior tem, uma possibilidade de ampliar essa proximidade entre a imprensa policial e os órgãos de segurança e com isso tornarmos assim o nosso trabalho ainda mais, deixarmos ao alcance da comunidade de forma mais intensa. Então é um jornalista carismático, bem-humorado, o povão gosta dele, né? Eu tenho certeza que essa live vai ser um sucesso, porque nós vamos falar sobre a parceria entre a imprensa livre, a imprensa democrática, a imprensa sem freios, sem ataduras, sem mordaças, né? O bom humor do jornalismo policial e essa parceria. Porque os senhores não têm ideia também de quantos criminosos são presos no dia a dia da polícia no Brasil inteiro, graças a essa interação com a imprensa. Saiu a cara do malandro lá, daqui a pouco começa a chegar a denúncia, está em tal lugar. Né? Então, basta vocês lembrarem o caso do Lázaro, aquela repercussão que teve favoreceu a polícia a acabar botando a mão nele. Então essa parceria, imprensa, mídia, redes sociais e polícia, dá resultados surpreendentes. Perfeito. Michele? Estava dando uma olhada no seu perfil e você colocou lá a questão do concurso, né? Sim. Desejando boa sorte e tudo. Como é que está a defasagem hoje de demanda mesmo física de policiais? Veja, Michele, a Polícia Civil do Distrito Federal nunca teve em seus, nem sei, eu vou chutar aqui com 200 e tantos anos de existência, uma fase tão difícil quanto a defasagem de pessoal. A densidade demográfica no Distrito Federal, ela está explodindo. Todo mundo sabe que Brasília foi pensada para quantos habitantes? 500 mil, né? 500 mil. 500 mil. Hoje o Distrito Federal tem que população? 3 milhões. 3 milhões e 800. Né? Se você pensar no entorno, que é grudadinho no DF, você vai falar de quase 5 milhões de pessoas, né? E a Polícia Civil, infelizmente, não conseguiu. Não é que ela não quis, isso é coisa da política, do universo da política, né? Ela não conseguiu evoluir no que tange a seu quantitativo de servidores com essa mesma proporção. Então, só para falar assim de forma bem objetiva, quando eu entrei na polícia, nós trabalhávamos com uma delegacia com 100 servidores.
Hoje, a média de servidores nas delegacias como a nossa, que não é central de flagrante, é de 30 servidores. Agora imagina, o DF, quando eu entrei na polícia, tinha 1 milhão e poucos mil habitantes. Muito menos da metade do que tem hoje. E nós trabalhávamos numa delegacia, repito, com 100 servidores. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes e uma delegacia com 30 servidores. Muitos até com problema de saúde, afastados, enfim. Então, esse concurso, ele traz para nós uma esperança de diminuir a crise de servidores da instituição. Porque não existe fazer polícia sem policial, tá? Tecnologia é importante, boa vontade é importante, viatura é importante, prédio bonito, moderno é importante, mas polícia é gente. Gente cuidando de gente. Tá? Você pode, exatamente, você pode encher de viaturas, encher a delegacia de Ferrari, de Lamborghini, não vai resolver nada se você não tiver um grupo de pessoas dedicadas, treinadas, em condições de trabalho. E hoje, lamentavelmente, não é a realidade da Polícia Civil. Nós estamos 300% defasados. Tá? Então nós esperamos muito, inclusive, quem sabe o governador Ibanez esteja vendo essa live, né, ou alguém dele, que esse concurso ande rapidamente. Ele não pode ser um concurso como os outros, com entrave burocrático, com melosidade. Tem que chegar e fazer uma fase atrás da outra mesmo, para as delegacias recomporem pelo menos parcialmente os seus efetivos e a Polícia Civil poder prestar um serviço como ela gosta de prestar. São muitos entraves aí, né? Até tem algum, Michele. Bom, doutor Laércio, aí a gente volta um pouquinho sobre o que a gente estava falando até nos bastidores, né? Sim. Sobre a questão da custódia, né? Audiência de custódia. Aí eu queria saber qual a sua opinião sobre a audiência de custódia, sobre tudo isso que a gente estava conversando antes de começar o programa. Qual a sua opinião sobre a audiência de custódia? Veja, Carlos João, nós fizemos uma live com 1 hora de duração só falando sobre a audiência de custódia. Porque muita gente se engana por aí achando que a audiência de custódia veio para garantir direitos, para ampliar o alcance dos direitos humanos. E não é bem assim. A audiência de custódia foi criada, na verdade ela não foi criada em 1969, ela foi pensada em 1969, lá através do Pacto de São José da Costa Rica, uma norma internacional, enfim, o Brasil é um dos signatários, e entendeu-se que como forma de estender o alcance dos direitos humanos, todo preso deveria ter o direito de ser entrevistado por um juiz, para que esse juiz avaliasse a legalidade ou ilegalidade da prisão. Veja bem a ideia. Apenas avaliar a legalidade ou ilegalidade. Logo, na nossa compreensão, constatada a legalidade, seria obrigação do Poder Judiciário convalidar essa prisão e manter o indivíduo preso. Mas não é o que vem acontecendo sistematicamente. Tá? O que vem acontecendo, eu acho até, na minha humilde interpretação, que contrariando o Pacto de São José da Costa Rica, o indivíduo chega lá, o juiz que preside a audiência de custódia observa que a prisão foi totalmente legal, mas solta o criminoso. Então, a meu ver, isso não é cumprir direitos humanos, isso não é cumprir o Pacto de São José da Costa Rica. O Conselho Nacional de Justiça, que foi criado com o mesmo viés de ser um órgão correcional em relação ao Poder Judiciário, um órgão fiscalizador, no ano de 2015, resolveu regulamentar isso aí através de uma resolução número 215, salvo engano, de 2015, e criou a tal audiência de custódia. De cara, nós já percebemos que aquilo não iria dar certo, não iria funcionar, principalmente no Distrito Federal, onde a Justiça, a Polícia, o Ministério Público são imensamente vigiados. Então essa história de dizer que é para garantir direitos humanos de quê? Aqui em Brasília nunca se violou direitos humanos quando o assunto é prisão de criminoso, Ministério Público, Justiça, Polícia. Você acha que funciona essas audiências de custódia feitas por live? Olha, online, né? Online. Remota, enfim, meio remoto. Eu primeiro não sou defensor da audiência de custódia. Como 90% da sociedade brasileira não aprova a audiência de custódia como ela está colocada. Agora imagina fazê-la remota, onde o Pacto de São José da Costa Rica fala entrevista pessoal entre o preso e o juiz, e não entrevista por meio remoto, né? Então, por exemplo, se a ideia era preservar direitos humanos,
O indivíduo está lá de longe com a câmera, ele pode muito bem ter sido vítima de algum abuso, vítima de tortura ou qualquer outra coisa. O juiz não vai ter como avaliar isso aí de forma remota. Começa por aí. Segundo lugar, se era coibir ilegalidades, que tipo de ilegalidade se comete no Distrito Federal por ocasião de prisão de criminoso? Perfeito. Os policiais têm medo até de chegar perto de malandro, vai cometer ilegalidade aonde? Então está na hora do Conselho Nacional de Justiça, do Congresso Nacional Brasileiro, se mobilizar para acabar com essa audiência de custódia que recebe o repúdio da maioria esmagadora da sociedade brasileira. Então, Conselho Nacional de Justiça e Congresso Nacional estão na contramão dos anseios da sociedade, mantendo a audiência de custódia. Perfeito. Bom, delegado, durante o dia ficou uma perguntinha na nossa tela. Opa. É a participação dos nossos... ainda não? A participação dos nossos... das pessoas que acompanham o nosso Instagram. E aí o RC Sentença, né? @RC Sentença. É o Cleito. O Cleito, né? Ele pergunta, como o senhor vê a diferença de antes e depois de sua chegada na delegacia de Sobradinho 2? Obrigado, Cleito, pela pergunta. Obrigado, Cleiton. Um prazer responder a sua pergunta. Não é fácil falar da gente mesmo, né? Fica um pouco melindrado e tal. Mas o senhor vem fazendo um bom trabalho, doutor. Obrigado. Eu fico feliz de ouvir isso de você, que é uma pessoa que convive com Sobradinho 2, sabe, enfim, de tudo que se passa ali. Eu acho que não houve grande diferença, a não ser uma boa vontade enorme que nós temos na execução do nosso trabalho e a não ser uma vontade enorme de fazer um trabalho comunitário, próximo à comunidade. Então, o que a gente vê, pelo que se diz, né, do antes e do depois, é apenas que hoje a comunidade tem mais acesso livre à delegacia, para conversar com o delegado, para conversar com os agentes de polícia. Eles veem mais as viaturas efetivamente fazendo o seu serviço de investigação nas ruas. Há uma preocupação maior em que o cidadão seja muito bem atendido. Nós não aceitamos nem por hipótese, policial que não trate as pessoas de forma gentil, de forma hospitaleira. Então, qualquer cidadão que entrar na 35ª hoje é muito bem recebido, a não ser o bandido. Agora, o bandido não tem flor nem cafezinho. Teve um tempo que andaram mandando McDonald's para a bandidagem. Eu nem sei como é que tá a história do McDonald's. Não sei se está indo ainda ou cancelaram, mas eu fiquei bravo, viu? Eu não como McDonald's. Aí, já estou fazendo jabá, né? Nem sei se pode fazer jabá. Eu não como McDonald's. Aí vai o malandro, lanchinho McDonald's. Não, aqui não. Que malandro não tem direito a lanchinho flor. O atendimento nosso, gentil, cortês e respeitoso, é para com o cidadão. Do bem. Do bem. Então, esses têm satisfação de entrar na 35ª e ser atendido como se deve na delegacia. E dizem as pessoas na rua que isso foi uma das coisas que melhorou na delegacia. Mas eu não gosto muito de entrar nesse mérito, porque eu não quero que alguém que trabalhou antes de nós, tá falando bem dele, diminuindo. Não tem nada disso. Dizem as pessoas na rua que essa gentileza como são recebidos hoje é uma melhoria na delegacia de Sobradinho 2. Bom, o nosso diretor que está aqui me mandando, então vamos cumprir o que ele está pedindo. Opa. Mais uma pergunta na tela. Esse aqui é do nosso amigo Ederson Peixoto, @Ederson_Peixoto. Por que existem locais que, por mais que sejam alvos de investigação e ações policiais, continuam sendo pontos de venda de uso de crack, geralmente pelos mesmos usuários e traficantes? E qual a melhor forma de acabar e diminuir com a prática nos mesmos locais? Tem toda a razão o seu seguidor que fez esse comentário, tá? E é bom, aliás, antes de começarmos a live, eu estava aqui num diálogo aqui com a Michele, né? Falando como é difícil a repressão ao tráfico de drogas. Hoje existe uma tendência do nosso querido Poder Judiciário, não generalizadamente, mas de muitos julgadores, de flexibilizarem, de tratarem com menor relevância a prisão de traficantes. Se você não conseguir pegar ele com uma quantidade considerável de drogas, ele vai ser posto na rua. O famoso enxuga-gelo. Né? Enxuga-gelo. Aliás, eu vou falar aqui de um repórter que eu gosto muito, do repórter policial de Brasília, que é o Fred Linhares. Ele fala uma coisa engraçadíssima, até para quebrar o gelo aqui do nosso bate-papo. Ele disse que nunca viu um traficante com uma pastinha de currículo, né, espalhando, olha, fui traficante, mas fui preso, tô solto e tá aqui, olha, vim aqui trazer um currículo, um pedido de emprego. Eles voltam a traficar, tá? Só quem vive em Castelo,
longe da realidade do povo brasileiro, é que não reconhece isso. Você prende o traficante. Hoje mesmo nós prendemos um traficante. Hoje, lá na 35ª DP. E fazemos isso, pelo menos a nossa média de 2 traficantes por semana preso. Agora vá lá olhar quantos voltam para a rua e vá constatar se ele volta para a mesma boca, vender a mesma droga ou não volta. Então nós precisamos sim de uma legislação que não dê ao julgador a possibilidade de devolver esse cara para a rua. Porque enquanto a lei possibilitar e o juiz entender que ele é um coitadinho, estava lá só vendendo um crackzinho para manter o vício, o cara vai ser preso na mesma biqueira e vai voltar para a rua e vai para o mesmo lugar. Tem uns que ainda têm o cuidado de se mudar de lugar. Tem outro que volta para a mesma biqueira, vender a mesma droga do mesmo jeito, e a gente fica prende, solta, prende, solta. Essa é a nossa luta. Nós não vamos deixar de prender por causa disso. Mas é bom que a sociedade saiba disso, para não ficar pensando, não, é porque a polícia não faz, porque não prende. Eu tenho um caso lá de traficante preso 15 vezes. 15 vezes traficando e a gente prendendo, fazendo filmagens, porque as nossas prisões, modéstia à parte, elas seguem um rigor técnico absoluto. A gente não pega o cara na esquina com a dolinha de crack, é traficante. Não. A gente filma o cara vendendo droga, pega os usuários, leva para a delegacia, toma o depoimento, apreende a droga, manda para o instituto fazer perícia, faz perícia na casa do traficante, para mostrar que lá tem droga no armário, na cozinha, espalhado na casa. Tudo com rigor técnico. Mas vem aí uma lei fajuta, ultrapassada. Lamentavelmente, alguns órgãos do Poder Judiciário extremamente bonzinhos com o traficante. É uma vítima, é um viciado. Bota na rua e ele vai continuar fazendo a mesma bagunça. Michele? Só antes da Michele perguntar aqui, Michele, só um comentário aqui, Carlos João, a nossa live chegou lá no Rio de Janeiro, o Juca tá mandando aqui que o Rio de Janeiro precisa de um delegado igual o Dr. Laércio. É o Juca que morava lá em Sobradinho 2, tá morando no Rio de Janeiro, o filho dele jogando no Botafogo. Tá mandando aqui um abraço aí, Juca. Opa! Ô, rapaz, eu quero mandar um abraço pro Juca. Aliás, vocês estão falando de tanto assunto, eu doido para falar sobre esporte. Primeiro pela presença da Michele, né? E esse comentário aí do Juca, para quem eu mando um abraço. Eu acho, pessoal, eu não quero me alongar muito nisso, isso é assunto para Michele, mas um dos poucos caminhos que nós teríamos para tentar vencer essa guerra maldita de tráfico de drogas, de uso de drogas principalmente, porque só existe tráfico porque existe o uso. Por que o cara corre o risco de morrer, de ser preso e tal, e não para de traficar? Porque ele ganha dinheiro. E ele só ganha dinheiro porque tem usuário, tá? E se um dia o Brasil tiver um governante que tiver um mínimo de sensibilidade para esse problema terrível do século XXI, ele vai usar o esporte. É um dos poucos caminhos que ainda nos resta, tá? Eu adorei quando criaram essas vilas olímpicas, né? Toda cidade do Distrito Federal deveria ter uma vila olímpica funcionando. Não é para inglês ver, nem com mimimi, ninini, funcionando. Eu lembro, não sei se vocês recordam, parece que eu tenho um pouco mais de experiência de idade do que vocês aqui, de um programa que tinha no DF chamado Esporte à Meia-Noite. Lembro. Aquilo era uma maravilha. Botava na quadra de futebol um monte de vagabundo, traficante, usuário, aquela era uma bagunça. Mas enquanto aquelas coisas estavam lá, eu garanto a você que ninguém roubava, ninguém fazia tráfico, porque estava praticando esporte. E a polícia aproveitava, muita gente não sabe disso, eu vou falar aqui na sua live. A polícia aproveitava o esporte à meia-noite e ia cadastrando os meninos. Botava foto, olha, tá aqui, você tá aqui na minha mão. Se você voltar pro tráfico, se você voltar pra boca, eu já sei onde é que eu te acho. Então foi um programa excelente que poderia ser resgatado pelo governo. O esporte à meia-noite. Tinha crítica? Tinha. Eu tenho amigos policiais que não gostavam do programa, né? Que é isso, ficar jogando bola com vagabundo. Mas ali era uma oportunidade do cara, uma porta para ele sair do tráfico. Quantos não saíam do esporte à meia-noite e iam procurar um estágio, um trabalho, e não queria mais saber do mundo da droga? Então, a prática esportiva, quando levada a sério, ainda é uma das poucas opções que o Estado brasileiro tem para tentar vencer essa pandemia chamada droga. Concordo plenamente com o senhor. Michele? E eu quero até emendar aí, porque eu sou da educação e eu sou do esporte também, né? Sim. E o que a gente percebe é que na escola, às vezes, tem essa facilidade em ter drogas lá,
porque não tem um controle, né? Não existe isso dentro da escola e os meninos fazem escondidos. Só que no esporte não tem. Não tem essa oportunidade porque você está ali para... tá ali, primeiro, na convivência social, livre dessas coisas. Você não tem acesso a isso. Você está lá e eu acho o esporte realmente uma coisa que é o caminho. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Depois sobre isso que você está querendo falar. Agora eu quero dizer aqui, Carlos João, eu estou impressionada com você, gente, porque ele conseguiu ler. Eu estou tentando ler a pergunta aqui, eu apertando o olho. Rapaz, que olhar é esse aí que conseguiu? Bom, gente, então... Não, aproveitando... mas eu quero falar. Perfeito, fala. Claro. Perdão. E eu quero lhe ouvir. É isso aí, queremos ouvir. Porque assim, eu tô aqui, na minha cabeça já tá a mil aqui, se eu pudesse fazer perguntas até daqui a uma semana, porque você tá puxando outros viés, né? Para chegar a um grande ato, seja ele bom ou seja ele mal, pequenos atos durante a vida foram feitos. Ninguém chega lá com seus 18 anos e comete um homicídio. Sim, é verdade. Né? Ou faz um grande ato, ou ganha uma medalha sem ter praticado, tem treinado, digamos assim, para ganhar aquela medalha. Para você é professor também, né, vereador e delegado. O que leva uma pessoa a chegar a esse ponto de cometer grandes delitos, grandes atos para... Certo, veja, isso é uma questão sociológica. Não são todos os criminosos que estão amparados por esse guarda-chuva do desprezo, do abandono, da rejeição, não. Mas uma parte importante das pessoas que escolhem o mundo do crime, da marginalidade como um caminho de vida, são sim fruto do abandono da família, do abandono do Estado, do abandono de políticas públicas, tá certo? Falta de oportunidade, falta de esperança, falta de ver o mundo com outros olhos. Então a gente fala muito dos problemas da sociedade. Eu, como delegado de polícia, meu trabalho é coibir os problemas que acontecem, né? Mas como cidadão eu me dou ao direito de analisar quais são as causas dessa questão, como você está me perguntando. Nós falamos aqui sobre esporte e eu uma vez dando uma palestra sobre essas questões de violência, eu falei sobre um ex-estadista. O Brasil hoje é carente de estadista. Tem muito picareta e pouco estadista. Concordo plenamente. Né? E eu estava falando sobre o saudoso Leonel Brizola. Amo. Né? Na década de 80, você, amigo, falou sobre o Rio de Janeiro. Muita gente não sabe disso, até porque tem memória curta. Na década de 80, quando o Brasil não tinha 10% dos recursos que ele tem hoje, Brizola lançou um projeto no Rio de Janeiro de escola integral. Conheço. Não é? Os chamados brizolões, carinhosamente chamado de brizolões. Eu tenho parte da minha família no Rio de Janeiro e muitos dos meus primos viraram gente, saíram do universo do crime dentro do brizolão, onde o cara entrava de manhã, já encontrava um professor com a bola, vamos jogar bola. Aí à tarde ia para a sala de aula e era esporte, era língua estrangeira, era música. Poxa, se na década de 80, com o Brasil tão pobre, um Brasil sem nada do que tem hoje, sem a tecnologia que tem hoje, Brizola já conseguia encravar escola de tempo integral dentro das favelas do Rio de Janeiro. O que é que falta para o Distrito Federal ter escola em tempo integral? O que é que falta? Será que hoje em dia político só é para enriquecer a família, para ter status, para pousar de bonito na imprensa e não pensa nessas questões? É esse abandono, respondendo a sua pergunta, Michele, que leva a boa fração dessa criminalidade desordenada que está aí. Então nós precisamos sim de políticas sociais, de inclusão, precisamos de esporte e essa meninada que vive aí nas quebradas da vida tem que ter um mínimo de esperança. O cara, ele não tem amizade que não seja no mundo da droga, ele não conhece ninguém que não seja desse universo marginalizado, ele não tem ninguém que lhe estenda a mão com um curso profissionalizante, né? Nós temos um programa aí fantástico aqui no Distrito Federal chamado Jovem Aprendiz, que ficou quase 3 anos abandonado. Abandonado. Eu comecei a live falando pro Carlos João que eu não ia falar de política partidária. Eu estou falando de programa, de projeto. Os que deram certo. Claro. Que são memoráveis. Claro.
Então eu gostaria muito de ver o programa Jovem Aprendiz como um programa sério, de alcance, de amplitude, para que essa meninada tenha esperança de vestir um uniforme, de entrar numa empresa empregado, de fazer um curso profissionalizante, de ser gente de fato e de direito. Não só um número, um CPF na Receita Federal. Tá? Enquanto isso não for levado a sério, não se preocupe que não vai baixar o número de criminalidade. É daí para pior, lamentavelmente. Precisa ir na raiz, né? Se não for... E outra coisa, eu até pedi para o Carlos João aqui para eu falar um pouco sobre o projeto que eu participo. Na verdade, não é um projeto, né? É o CID de atletismo, e nós tivemos 3 representantes agora nas Olimpíadas, que foi o Caio, o Mazo e a Gia, que é a esposa, que é a mãe do Caio, né? E eu vivo isso. Sim. Eu vivo muito isso. E isso que você falou, essa oportunidade, eu já vi meninos chegando praticamente assim, deixando a arma do lado de fora, calçando o tênis e falando depois, graças a Deus, professora, que eu estou aqui. Porque se eu não tivesse, ou eu estaria morto ou eu estaria preso. Aqui foi a única oportunidade que eu vi realmente de crescimento como ser humano, porque eles não se enxergam nem como seres humanos, muito menos cidadãos, né? Uhum. Então, essa questão sociológica, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu vivo isso e eu sei, que eu também sou da educação e do esporte, e é questão de oportunidade, política pública também. Então é simples dizer, quem acha que não tem solução é cético, é ignorante. Tem solução, o que não se busca. Eu fiz um levantamento rapidinho, Carlos, Perfeito, sobre vendo o perfil dos nossos atletas olímpicos, notadamente os medalhistas. Como é que você não acredita no esporte vendo aquilo? Sim. O rapaz saiu lá da roça da Bahia, desculpa a expressão, né? Da cara que tinha tudo... Né? O do surf e o da canoagem. Os dois. O do surf, inclusive eu conheço a cidadezinha dele lá no interior do Rio Grande do Norte, uma vila de pescadores, paupérrima, não é pobre. O cara foi medalha de ouro no surf, que é um esporte da alta elite. Quem conhece surf sabe que surf não é pra qualquer um, né? De forma alguma. O cara é o melhor do mundo. Aquele outro menino, Isaquias Queiroz. Do Remo. Isso. Aquela menina lá do Rio de Janeiro, a Rebeca. Tá vendo aí? Então Exatamente. Quem não acredita que o esporte insere, que dá oportunidade, que faz o indivíduo mudar a sua história, é muito ignorante, porque tá ali os exemplos. E nós estamos falando de gente, os melhores do mundo. Nós não estamos falando de simples desportistas, né? Então veja, se o cara consegue vencer tudo que eles venceram e serem os melhores do mundo, por que alguém vai ser ignorante e não entender que esse seria um caminho, né? Nem todos vão ser medalhistas olímpicos, mas só de tu tirar o menino do mau caminho, já é uma vitória tremenda. Ele vai ser um professor, já é uma medalha. E custa tão pouco. Quase nada, basta boa vontade. Sim. Se rasga dinheiro aí, dando dinheiro a banco, pagando juro de não sei o quê, fazendo obras aí que não servem para bulufas nenhuma, por que não se pega uma pequena fração do orçamento desse país e se destina especificamente para esses programas para salvar essa meninada? Aí você abandona, relega, depois fica, tá muito violento. Você contribuiu com essa violência. Eles chegam para você, né? Claro, você vai pagar a conta. Uma hora a fatura chega para você. E o Ítalo lá, o primeiro surf dele foi numa tampa de isopor, né? Que ele falou, começou a surfar, né? Uma tampa de isopor, pra ver, né? Bom, doutor Light, a gente vai estrear uma nova programação, né? Sim. Que é todo mundo de olho na tela, por gentileza. Opa! Essa a gente tá estreando agora. Opa! Que é isso, gente? Que medo disso. Olha, fiquei com medo aqui. Homem bomba, Decidimos. Bom, doutor Lécio, o senhor é o atual delegado de polícia também. É vereador na cidade de Água Fria. Água Fria, né? Sim. E aí, o senhor tá morando aqui em Brasília. Eleição 2022. A gente gostaria de saber se o senhor tem pretensão de sair candidato ao pleito do Distrito Federal como deputado distrital. Eu não achei tão bomba não, viu? Eu pensei que era coisa pior. Eu me preparei para alguma coisa pior. Mas é bom, Carlos João, você puxar esse assunto, porque muita gente, até pela forma muito acessível como a gente trabalha, aquele viés de rede social que eu falei, até mesmo o nosso discurso, que é um discurso
de resgatar o jovem da favela que está lá sem oportunidade de nada, muita gente já interpreta como isso sendo um trabalho político. E eu digo com cada letra, sem medo de amanhã você dizer, olha, mudou o discurso. Eu não sou candidato a cargo político nenhum. Perfeito. Nenhum, absolutamente. Eu sou apenas uma pessoa que sempre trabalhou com essa vontade de ser um profissional de segurança pública, de tentar levar alguma coisa boa para quem muitas vezes não tem acesso a nada, mensagem de otimismo, de vitória, mesmo diante das adversidades, tá? Eu sempre fiz o trabalho que eu faço hoje. Eu estou há 23 anos na Polícia Civil, sempre trabalhei da maneira que eu trabalho hoje. Hoje apenas eu estou tendo a sorte de, com as redes sociais, de ter mais visibilidade no meu trabalho. Mas há 23 anos eu trabalho da mesma maneira. Aqui no Distrito Federal nunca fui candidato a nada. E também não estou pleiteando. É bom que se diga isso em alto e bom tom, porque senão vem as tais perseguições que nós falamos em off aqui, perfeito, antes do início da live. Não é? Eu já fui vítima disso, inclusive, uma vez. Não quero ser vítima pela segunda vez, tá? Então, aqueles que me enxergam com esse eventual potencial, fiquem tranquilos, façam a sua política. Não precisa me perseguir, não precisa ficar tentando me transferir daqui para acolá, porque eu não vou atrapalhar candidatura nenhuma. Quem eu puder ajudar, vou ajudar. Minha bandeira é segurança pública. Nós temos bons nomes na segurança pública que querem ir para o mundo da política. Eu tenho ainda 5 anos para cumprir na minha atividade profissional até chegar à aposentadoria. Se Deus me ajudar, se tudo correr bem, daqui a 5 anos eu deverei me aposentar. Então agora não é o momento para mim enveredar pelo mundo da política. Eu tenho muito que contribuir ainda na segurança pública. Espero que surjam bons nomes na segurança pública que mereçam o nosso apoio, mereçam a nossa defesa. Se surgir, terei o maior prazer de ajudar. Agora, atrapalhar, nem pensando. Então, doutor Lécio, você vê que ela, de certa forma, ela é uma bomba sim, porque acaba que o senhor, se eu parar para pensar, ela é bombada. Bom, então está esclarecido. O delegado doutor Lécio não tem pretensão alguma de se candidatar a nenhum cargo político no Distrito Federal. Até? Bom, doutor Lécio, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vi nas redes sociais aí. Eu acho até mais bomba que a do Carlos João. Então, médio, vai embora. Eu vi que o senhor teve um problema uma vez no aeroporto. Sim, de Brasília. Isso, com a funcionária lá. Então a gente lê muita coisa que às vezes não é a verdade. Então eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente, aqui para quem tá ouvindo a gente, sem que tá assistindo problemas. a gente, para que, né, Perfeito. possa esclarecer o que houve lá, porque muita gente fala muita coisa, né? Então, na verdade, jovem, essa história do aeroporto tem tudo a ver com a pergunta anterior do Carlos João, tá? Vou repetir pela 4ª vez, já sendo muito repetitivo. Em face dessa história que se fala por aí, o Laércio é um cara muito aberto, faz palestra e não sei o quê, faz lives. E nós já tivemos a oportunidade de fazer live com 20, 30 mil visualizações num universo pequeno, né? Sobradinho 2, então isso é considerado um alcance razoável, né? De mídia. A imprensa de Brasília gosta muito do nosso trabalho, vocês já devem ter visto. Todo esse conjunto aí faz com que a gente sofra algumas retaliações, tá? Tem gente que vive 24 horas por dia monitorando a vida da gente, louco pra gente fazer alguma bobagem, sair da linha, sair das 4 linhas, né, como se diz. Pra dar aquela repercussão. Lógico, e esse episódio do aeroporto foi somente isso. Lá não aconteceu nada demais, vou relatar exatamente o que ocorreu, tá? E pegaram isso aí, um órgão de imprensa aí que eu não quero dar ibope, pegou um único órgão de imprensa, se você for atrás, foi o único. Não vou dizer o nome, é um órgão que gosta muito de denegrir, é um canal de mídia potentíssimo no Brasil, não é coisa de esquina, eles são fortes, sim, uma mídia poderosa. Pegou isso aí e quis faturar, quis dar uma dimensão que não houve. Vou resumir o episódio. Nós, policiais, qualquer um de nós, não importa o cargo, nós temos o direito de fazer viagens aéreas levando conosco a nossa arma. Essa arma ela é desmuniciada e entregue ao comandante da aeronave, sob os cuidados dele, que guarda num cofre que tem dentro do avião especificamente para isso, e ao final da viagem nos devolve a arma. Ocorre que existe sim uma retaliação das companhias aéreas para pressionarem os policiais a não levarem as suas armas em viagens aéreas. Isso é no Brasil inteiro, já gerou desconforto para muitos policiais.
Tanto que quem acompanhou esse fato viu uma nota do sindicato dos delegados de polícia me defendendo e falando sobre o absurdo que acontece nos aeroportos, quando a gente vai entregar a arma. É um constrangimento danado, botam você numa fila ali que parece leproso, você fica esperando e tal. Foi o que ocorreu comigo. Eu cheguei no aeroporto com 2 horas e meia de antecedência do voo e a funcionária da companhia aérea me deixou lá no canto. Eu chamei ela uma vez, duas, 10, moça, tá chegando a hora do meu voo, tá aqui a minha arma, eu tenho que despachar essa arma. E ela ficou brincando comigo, literalmente. Não, na hora que eu quiser eu lhe atendo. E aí chegou a hora do embarque e eu não consegui despachar a arma sua de família já nenhuma. estava dentro do voo, né? Sim, eu estava inclusive num dos momentos raros em que eu viajei com toda a minha família, 7 passageiros. 6 comigo, 7. Nós éramos 7 passageiros e todo mundo lá ansioso, angustiado, a maioria criança, meus filhos, eu tenho quase uma creche, né? Lá todo mundo esperando, cadê meu pai, cadê meu pai? Eu não consegui embarcar simplesmente. E em um dado momento eu fiquei muito irritado com isso e falei alto com a moça. Isso aí realmente eu fiz. Isso é objeto de 2 processos, um cível, que está tramitando, onde eu exijo um dano moral da companhia aérea, e uma investigação na corregedoria que, graças a Deus, dizem que tem, mas eu nunca vi nem comi. Dizem que tem. Se tiver, eu respondo com a maior naturalidade. Agora, é certo que eu estou processando a companhia aérea pela forma desdenhosa de desprezo como ela me tratou no balcão do aeroporto. Passaram várias pessoas conhecidas nossas lá na hora, viram o constrangimento. Eu fiquei por 2 horas e meia implorando para eles receberem a minha arma. Quando eles vieram receber a minha arma, não havia mais tempo de embarcar na aeronave. Tá? Foi simplesmente isso que aconteceu. Aí esse órgão de imprensa ficou sabendo disso e fez lá um estardalhaço, que eu ameacei, que não sei o quê. Nunca provaram nada, nunca mostraram vídeo. Quem viu isso na imprensa viu que nunca saiu um vídeo, nunca saiu uma foto, nada absolutamente a não ser a fala da moça lá do aeroporto, dizendo que eu a ameacei. Sensacionalismo, né? Sensacionalismo. Foi só isso que ocorreu. Graças a Deus isso nunca deu maior repercussão. Eles mesmos viram que aquilo não ia dar em nada e pararam de repercutir isso aí. Foi exatamente isso. Bom, agora eu gostaria que o JP viesse até aqui. Aí na tela também vai aparecer. JP Fotografias. Esse rapaz que faz as nossas imagens e as nossas fotos aí. Né? JP, você tem uma pergunta para o nosso delegado? Opa, JP, vamos lá. Boa noite a todos. Delegado, qual foi a maior apreensão e a força-tarefa que o senhor fez para prender um criminoso? Isso o senhor se lembra ainda? Sim. Nós já tivemos o privilégio de conduzir diversas operações policiais relevantes na nossa carreira. Mas há um caso que, pela gravidade do criminoso que nós prendemos, me parece assim muito relevante para a coletividade. Tá? Eu vou falar no viés do impacto que teve para a sociedade dessa prisão. Quando nós chegamos em Sobradinho 2, nós fizemos um levantamento dos criminosos mais temidos na região. E tinha um indivíduo lá da região da Fercal que responde pelo nome de Cris Namon. Olha o nome totalmente incomum. E disseram que ele era o brabão. Já tinha botado várias equipes de policiais para correr, tinha trocado tiro com o delegado, tinha roubado uma viatura da delegacia. Isso na Fercal? Na Fercal. O cara era o terroristão lá da região, né? E aí, quando os colegas me deram essa descrição do bandido, um cara com mais de 400 anos de cadeia para cumprir, condenado por 2 latrocínios no estado de Goiás, com 4 mandados de prisão em aberto, e lá, vivendo lá na Fercal, numa área rural, lá numa região de fazenda. E aí nós decidimos que aquele ali ia ser o primeiro da lista, né? Então vocês fizeram uma lista de prioridades de bandido. Prioridades. Maravilha. Colocamos uns 20 nessa lista. Todos, sem nenhuma exceção, encontram-se presos hoje. Tá? Quem vive em Sobradinho 2 sabe que a prisão desses caras deu uma melhorada muito grande na sensação de segurança na cidade. E esse cara, esse que eu acabei de falar o nome, era da Fercal. E nós colocamos como meta prioritária prender esse cara. Nós precisamos de 2 meses e meio. E ele era um sujeito do mato. Era um Lázaro da vida. Ele vivia intocado numa biboca lá e não vinha na cidade nunca. Não tinha polícia que chegasse onde ele estava. Uma de extrema periculosidade. Bem perigoso. E nós organizamos uma operação com a ajuda do pessoal da inteligência da Polícia Civil. Monitoramos esse indivíduo e conseguimos capturá-lo de forma surpreendente num sábado, 9 horas da manhã. Ele com 2 armas de fogo carregada, ameaçando. Não, quem polícia chegar aqui eu mato e pronto, e acabou.
E realmente ele já tinha atirado várias vezes contra a polícia. Então foi uma prisão que, do ponto de vista da tranquilidade para a coletividade, marcou muito a nossa trajetória. Michele? De um ano para cá, eu tenho me dedicado muito ao estudo de pessoas com transtorno de personalidade, psicopatas. Você está falando desse rapaz aí. Como é que é lidar com pessoas que não têm essa empatia, que matam por matar, que, enfim, não sentem absolutamente nenhum tipo de remorso? Com a frieza. Como é que é lidar com a frieza de um ser humano? É você ver a que ponto uma pessoa com a personalidade desvirtuada, com uma psicopatia, com um transtorno mental pode chegar, né? Na história do Brasil nós já tivemos aí milhares de indivíduos com esse perfil, tá? Aquele elemento lá que está no inferno hoje, sem dúvida. Aliás, nem sei se o capeta aceitou ele no inferno, o tal Lázaro, né? Ele tem todos os traços dessa psicopatia. É o indivíduo que não dá valor nenhum à vida humana. Não importa se eu estou falando da vida de um policial, ou de um pai de família, de um chacareiro, ou até do presidente da República. Ele não distingue. Ele não sabe distinguir o que é um animal, por exemplo, e um ser humano. Não tem nenhuma sensibilidade. Então a polícia, no enfrentamento a esses indivíduos, tem que ter muito cuidado, porque eles matam mesmo. Não quer saber se é policial. Aquele indivíduo que eu acabei de falar, o Lázaro, ele atirou contra policiais lá várias vezes, não foi uma vez só não. Lá no cerco que foi feito para prendê-lo. Então não tem nenhum respeito à vida humana. E o policial tem família, né? Nós vivemos essa vida de risco e tal, de enfrentamento à bandidagem, mas nós temos mulher, temos filhos, temos pessoas que nos são muito caras. Então nós temos que tomar todos os cuidados na hora de enfrentar esses indivíduos, porque nós precisamos preservar a nossa vida. E saber o perfil do criminoso que você está enfrentando é essencial para você não se colocar numa condição de risco extremo, né? Então o policial inteligente ele faz isso, ele levanta o perfil psicológico inteiro do seu algoz lá do bandido antes de enfrentá-lo para não correr esse risco de vir a perder a vida. Tem até uma situação, falando do Lázaro, né? Que muitos psicopatas que cometem crimes sexuais, eles não cometem o crime pensando em saciar-se sexualmente, mas sim em dominar, no prazer de dominância e subjugação da vítima, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, é um safado. Gente, a coisa é muito mais profunda do que se possa imaginar. Né? É verdade. E você falou dessa questão de estudar quem você tá ali. Eu vejo muito isso também no esporte, no futebol. Claro, né? Sim. Eu sou árbitra de futebol e a gente dá uma estudada aí fica de olho em fulano lá, porque ele é desonesto, ele vai dar uma entrada, ele vai tentar camuflar ali. Então eu acho que é agir com inteligência também. Bom, antes de passar pro Teté, eu quero só registrar aqui uma participação da Vivi, a Vivi da escola. Tá mandando um beijo pra Michele, né? Adoro, é o professor, eu sou coordenadora lá, ela é contrato. E ela Excelente. parabeniza o delegado pelo excelente trabalho que vem fazendo, tá? Um abraço, Vivi, muito obrigado pela Beijo, participação. Vivi. Teté? Bom, doutor Laércio, assim, mais uma observação. A gente teve o doutor Michel, que foi um brilhante delegado lá também em Sobradinho 2, que ele seguiu a carreira política. Bom, minha pergunta é o seguinte, aqui também ele consegue conciliar os dois, deputado e delegado? Por que a minha pergunta? Porque depois que ele foi ser deputado, a gente já não viu mais, eu não consegui ver mais o que o delegado fez. Então ele fazia um trabalho muito bom como delegado, foi ser mais um deputado. A gente não vê o trabalho dele na segurança, quer dizer, eu pelo menos não vejo, né? Não sei se alguém tem alguma coisa para me falar, mas eu não vejo. Verdade. Na verdade, hoje, o delegado Michel, ele ocupa um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Então, hoje ele está completamente afastado de qualquer questão relacionada à polícia, à segurança pública e à política. Hoje ele não é nem uma coisa nem outra, nem deputado, nem delegado. A Constituição, como até já falei há momentos atrás, ela não permite acumular o cargo de deputado e delegado. Nós temos até um caso na Câmara Legislativa que é o deputado Fernando Fernandes. Também exerceu a função de delegado. Então, a partir do momento que você escolhe a carreira política, você obrigatoriamente tem que afastar-se da sua função de delegado de polícia. Agora, quando o indivíduo
sai da carreira policial e enfrenta a carreira política, o que ela deve fazer por uma questão de moral, até mesmo de retribuição à sua comunidade que o elegeu, é trabalhar dedicadamente pela melhoria da segurança pública. E um deputado, quando ele tem vocação, quando ele tem boa vontade, quando ele tem esse viés, ele tem meios de fazer isso. A gente lamenta que alguns policiais, não é só delegado, militar, não importa, federal, às vezes, durante o seu período como policiais, entabulam uma carreira política e a partir do momento que estão no exercício do mandato político, viram as costas para a segurança pública. Esquecem que um dia foram policiais, que precisam trabalhar pela segurança. Isso nós repudiamos esse tipo de comportamento. Isso aí é bom que eu estou mandando um recado para meus colegas policiais que querem entrar na política. Tem que entrar na política para defender a bandeira da segurança pública e usar o mandato eletivo, como deputado, ou seja lá o que for, para lutar pela defesa da segurança pública. E eu posso falar sobre isso aqui, inclusive usando um nome que infelizmente nem está mais entre nós. Era um indivíduo que eu tinha uma admiração profunda, que era o Major Olímpio lá de São Paulo. Sim, certo? deputado federal. Deputado federal, na verdade senador. Senador, né? Se eu estiver equivocado, me corrija aí. Sim. Senador Major Olímpio, ele honrou a farda de policial militar do estado de São Paulo como policial militar. Quem quiser estudar a trajetória dele pode estudar, que eu jamais vou fazer um elogio que não seja merecido. Primeiro, eu não gosto de adulador, não gosto de bajulador, eu não gosto de gente preguiçosa, eu não gosto e pronto. Então, Major Olímpio foi um policial exemplar durante os anos que esteve à frente da Polícia Militar, elegeu-se senador e, como senador, foi um homem que honrou o mandato que obteve. E ele defendia aquela Polícia Militar de São Paulo com unhas e dentes, pagando um preço altíssimo pela defesa que fazia. Então eu só estou dando esse exemplo até para mostrar que pelo indivíduo tornar-se político, não quer dizer que ele vai virar as costas para sua categoria, não. Eu lamento que alguns o façam. Usam a polícia para obter um cargo político, aí quando chega lá em cima se acomoda no bem bom, no conforto do mandato, nos luxos que o mandato proporciona e vira as costas para a segurança pública. Isso nós repugnamos. Mas, delegado, é certo dar o poder para alguém para você realmente conhecê-lo. Muito bem. Agora, o que a sociedade deve fazer, Michele, é o quê? Deu o poder, o cara não honrou, não reelege. Sim. Fora, vira as costas para ele. Ele não virou as costas para a sociedade. É o melhor remédio. Tá? Eu não prego violência, não prego o uso de nada de argumentos antidemocráticos, em hipótese alguma. De ódio, nada disso. Sim. Tu votou no cara, não importa se ele é um policial, se ele é um médico, se ele é o que for. Ele não cumpriu o beabá, não fez a tarefazinha dele como deputado, ou se quer que seja, não seja reeleito. Estuda o teu deputado que tu elegeu. Se o cara é um picareta, que só foi para lá viver no bem bom e tirar proveito do mandato eletivo, na próxima eleição vira as costas para ele, tchau e já era. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente, realmente foi o que a gente conversou no início, né? O tempo voa, passa Verdade. muito rápido, resenha maravilhosa, um papo bacana, esclarecedor. Aí eu queria registrar que dia 23 a gente vai ter uma resenha com o jogador Tom, do lendário time de Santo Antônio, Teté. Então, meio de campo, cracaço de bola, né? Eu só tô registrando quem vai vir, calma, gente. Então, assim, dia 23 não, perdão. Dia 30, perdão. Dia 30. Então, dia 30, próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, a gente vai bater um papo com o jogador Tom do Santo Antônio, né, Teté? Jogador Tom. O Tom é cracaço de bola. Pessoa hiper mega do bem também aí. Vai ser uma resenha muito boa para quem gosta de futebol amador, quem gosta do esporte, vai ser uma resenha muito, muito bacana. Então, mostrando a diversidade da nossa resenha, né? A gente não tem um assunto específico, vamos para o esporte, vamos para segurança, vamos para política, a gente vai aprendendo ali aos poucos ali, trazendo convidados como a Michele, que acrescenta muito, bastante, abrilhanta. Então, é isso. Lembrando que os cortes, os melhores cortes dessa resenha vai estar no @resenha do CJ e no YouTube Resenha do CJ. Se inscrevam, toca lá no sininho lá para pegar o alerta, tá ali na tela. A partir a gente vai tentar
usar essa nova mecânica que é o YouTube, colocar junto com o Instagram simultaneamente, fazendo o programa no Instagram e no YouTube. A tela vai começar a aparecer assim no Instagram, e quem quiser uma resolução melhor é só assistir pelo Resenha do CJ no YouTube, tá? Vamos para as considerações finais, Teté. Bom, só agradecer Dr. Laércio ter aceitado o nosso convite. Para a gente é muito bom, abrilhanta muito o nosso programa aqui. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, tá? Espero que ele volte aqui novamente para conversar com a gente. Opa. A gente vai estar com as portas sempre abertas aí. Michele, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Carlos João, Teté também, que é meu amigo de muitos anos, é o delegado Laércio por estar aqui. Passou tão rápido, mas deu para a gente ter um aperitivo aí, né, de tudo aí que você faz, enfim, agradecer a sua presença. Bom, doutor Laércio, quero te agradecer imensamente, né? O contato foi feito, o senhor aceitou ali de primeira. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando na nossa cidade de Sobradinho 2, região. Agradeço demais, essa live ela foi maravilhosa, eu tenho certeza que esclarecedora também. Curto, passa rápido, porém foi uma resenha que a gente pôde, né, interagir entre a gente e o público. Então, muito obrigado pela presença. Esperamos que numa data futura a gente consiga fazer uma nova live com o senhor. Opa, eu é que estou muito feliz, essa bancada é maravilhosa, a gente fica à vontade, não tem estresse, não tem nada que não seja prazeroso, né? O tempo voou realmente. Eu quero agradecer enormemente a vocês todos, o convite carinhoso, respeitoso. Lembrar, fazer um jabazinho aqui. Quem gosta do Siqueira... Opa, você que gosta do Siqueira Júnior como repórter policial, dia 28 às 8 horas da noite, nós estaremos numa live diferente, até porque quem conhece Siqueira Júnior sabe que ele é bem polêmico, incisivo nos assuntos que ele defende, é um jornalista brilhante. Então nós vamos ter o privilégio de ter essa live especial com Siqueira Júnior. Eu estarei sempre à disposição de vocês para qualquer questão, não só em relação à live, mas se precisarem de mim como operador da segurança pública, eu estou à disposição de vocês. Acho que esse trabalho de falar sobre segurança pública, de deixar a sociedade bem à vontade para nos demandar, para nos cobrar, inclusive, né, o resultado do nosso trabalho é fundamental. Não se faz segurança pública se não for interagindo de todas as formas com a nossa sociedade. Você que está lá em Sobradinho 2, lá na FECAL, você é que paga o meu salário. Tá meio ruinzinho, mas é o meu salário, é dele que eu vivo. É dele que eu sustento meus filhos, a minha família, a minha esposa. E eu tenho que agradecer a Deus pelo trabalho que eu tenho e as pessoas que apoiam o meu trabalho. A nossa 35ª é uma delegacia sem portas, não tem burocracia, não tem dificuldade para falar conosco. Então, a nossa disposição é essa, de estar junto com as pessoas que pagam o nosso salário. Mais uma vez eu agradeço ao Carlos João e me coloco à disposição para voltar quando for oportuno. Muito obrigado. Maravilha. Delegado, quarta-feira eu vou estar vendo a live, gostaria que você desse uma moral pra gente lá também. Opa! Bom, gostaria de falar da Academia Concept Fit, Auto Center Rota BR-020, SOS Para-Brisa, Clínica RM, Fera do Corte. Muito obrigado, e se não é por vocês a gente não consegue trabalhar em conjunto. E também ao nosso novo parceiro, que é o Jornal de Planaltina também, que está nos apoiando também. A gente está fazendo essa parceria com o Jornal de Planaltina. Então, muito obrigado a todos. Hoje não deu para a gente fazer, porque a resenha foi tão maravilhosa que a gente não conseguiu fazer da forma que a gente sempre faz, tá? Então, até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos, uma excelente semana. Opa! Coxinha! Vamos pro... These my dollars make it hurt.